E não é que o Luiz Fux resolveu pela primeira vez divergir completamente, divergir agressivamente do Alexandre de Moraes e reduzir a pena da Débora, né? Aquela mãe que foi presa, está sendo julgada por ter escrito numa estátua com batom e outros crimes imaginários que colocaram nas costas dela. E o Fux resolveu dar uma pena de 1 ano e 6 meses, que é uma pena, convenhamos, condizente com o vandalismo. Que é tudo que a gente pode colocar ali de crime que aconteceu naquele dia 8 de janeiro. Ao contrário da pena de 14 anos que o Moraes pediu. E muita gente está falando, o Fux humilhou o Moraes, é uma mudança completa no posicionamento do tribunal. Mas afinal de contas, vamos ser bem honestos aqui. Esse voto do Fux foi um voto para quebrar o paradigma, para voltar a ter justiça no país, ou foi só um teatro? Vamos analisar aqui que a gente já vai chegar nessa conclusão e eu vou mostrar para vocês tanto de coisas que não estão sendo ditas, mas estão nas entrelinhas. Vamos lá, vamos começar aqui com a matéria, né? Eu gosto de mostrar sempre aqui como a imprensa está tratando, porque a cabeleireira foi condenada a 14 anos, mas não deve voltar à prisão. Isso aqui é uma parte interessante que a gente vai tratar, tá? Muito provável que ela não vá voltar à prisão, a menos que haja também uma mudança de entendimento aqui por parte do STF, ok? STF tem maioria para condenar a Débora e tal, mais ou menos as manchetes padrões aqui, né? Todos falando que a maioria é para condenar Débora por 14 anos. Ou seja, Dino, Zanin, Carmen Lúcia, esse pessoal todo votou por 14 anos aí, enquanto o Fux votou por 1 ano e 4 meses, né? Então vamos lá. Luiz Fux, diverge Moraes, sugere reduzir pena de mulher que pichou a estátua, né? O ministro é o primeiro a divergir do relator Moraes, que votou para condenar Débora a 14 anos de prisão por 5 crimes. E foi seguido por Flávio Dino em sessão virtual da primeira turma. Diferentemente dos ministros, Fux defende que a mulher deve ser condenada apenas pelo crime de deterioração de patrimônio tombado, que na verdade, convenhamos, nem deterioração foi, né? Acho que isso aqui se enquadraria mais em vandalismo. Deterioração implica que o patrimônio foi deteriorado, né? E convenhamos, você escrever com batom numa estátua, onde uma pessoa, o funcionário da limpeza, ou qualquer pessoa que seja, vai gastar 30 segundos para limpar, não configura deterioração do patrimônio. Mas, diante do nível gigantesco de injustiça que a gente enfrenta no Brasil, vamos aceitar isso aqui apenas para questões judiciais, questões jurídicas aqui, para a gente correr com o assunto aqui. Fux afirmou que, diferentemente do recebimento da denúncia, a condenação exige que provas levantadas conduzam à certeza da autoria de condutas imputadas pelo Ministério Público. É o que a gente sempre disse. A Débora queria um golpe de Estado, praticou um atentado democrático contra o Estado de Direito, tinha condições de fazer isso, estava em associação criminosa armada, que são os crimes que o Moraes e a PGR imputou a ela? Não. Então, obviamente, é impossível condenar ela por isso, mas lá são eles que decidem, né? Então, se eles quiserem ter condenado a Débora por invadir Marte, né? Se eles quisessem ter condenado ela por ter, sei lá, roubado o Palácio do Planalto, colocado o Palácio do Planalto nas costas e levado embora, eles teriam condenado. Afinal de contas, são eles que decidem, né? Pelo amor de Deus. Foi à Praça dos Três Poderes sem ter entrado na sede que confessadamente escreveu "Perdeu Mané" na estátua. Resta inequívoca assim a conclusão que, à luz do material, não há elementos da vinculação subjetiva da ré com outros acusados, né, necessários para a prova de conduta nos crimes multitudinários do golpe de Estado, né, abolição violenta e associação criminosa armada, né, ele esqueceu de colocar aqui, sendo que não acharam arma com a Débora, não acharam arma de fogo, eu acredito, com pessoa nenhuma, né, e se tivesse achado com uma pessoa, mesmo assim falar que todos estavam em associação criminosa armada é um pouco esticar demais o entendimento. Vamos lá. Esse aqui foi os crimes pelos quais ela foi denunciada, né? Que é a associação criminosa, abolição violenta, que são 2 crimes iguais, mas eles colocam aqui separados para aumentar a pena, né? Dano qualificado por violência e grave ameaça, gravíssima ameaça. Substância inflamável é brabo. Aí é brabo. Aí a gente vê. Se posicionou a favor das preliminares. Agora vamos lá, né? Aí aqui a gente tem o voto do relator, que a gente já sabe, que é o voto do Moraes, e toda essa consequência. Agora eu pergunto para vocês, o que é que o Fux poderia ter feito? Vamos ler essa matéria aqui que também é interessante. Porque Débora não deve voltar à prisão. Há um entendimento que, por bom comportamento, ainda que seja um absurdo, né, você ter que ter bom comportamento numa prisão que você nem deveria estar, mas
o que acontece? Você tem um bom comportamento, diminui a sua pena, né? Então ela pode progredir com um sexto da pena, ela não precisa ir para a prisão. A menos que haja uma mudança no entendimento e ao invés de um sexto, passe para um quarto da pena. E a gente vai depender da boa vontade do Moraes, se ele vai decidir isso ou não. Então vamos supor, as pessoas que nesse momento já cumpriram 2 anos, né? Aqui, se eu não me engano, 8 de janeiro, 2 anos e 3 meses, as pessoas que estão presas desde então. Acaba que... Não, 2 anos, é isso mesmo, né? 23, né? 2 anos. Aqui não tem como ela estar 2 anos e 11 meses presa. Justamente porque ela não... ainda não passaram 2 anos e 11 meses do 8 de janeiro. Né? 8 de janeiro. Então a grande questão aqui é a seguinte. Ela pode ter essa progressão da pena desde que mantenha-se o padrão tradicional de um sexto da pena, então ela não voltaria para a prisão. E as pessoas que foram presas depois, né, no decorrer do ano de 2023 ali, sairiam até o fim desse ano, né, por bom comportamento, entre o fim desse ano e o meio do ano que vem, né, o que já é uma grande esperança, apesar de que a gente está comemorando aqui, basicamente, o alívio de um absurdo jurídico que nem deveria existir, mas para essas pessoas que estão presas lá, é uma boa opção, né? Claro que o que a gente luta e sempre vai lutar é pela anistia, e uma anistia não para revisar crimes ou revisar penas, mas para corrigir injustiça, para acabar com a injustiça, né? O que eu acho que o Fux deveria ter feito aqui? Se ele realmente tivesse tido o interesse de ajudar e de confrontar o tribunal. Tem muita gente falando, nossa, o Fux bateu de frente com o tribunal, o Fux acabou com o Moraes. Gente, sinto muito, não foi isso que aconteceu. O Fux não bateu de frente. Ele simplesmente, talvez, e a opinião que eu consigo perceber aqui, dado o histórico de atuação dele, é o seguinte: eu não quero me envolver nesse tipo de injustiça. Mas também não vou fazer muita força para que vocês não continuem propagando essa injustiça. Agora, e ele já condenou várias pessoas antes da Débora. Acompanhou o voto do Moraes de 14 anos, às vezes até mais, em várias outras pessoas, né? Vários outros inocentes. Agora na Débora ele mudou, porque gerou comoção. Eu não sei se agora esse pessoal realmente resolveu analisar a situação e falar, nossa, era isso aqui que eu tava votando? Pelo amor de Deus, que absurdo que tá acontecendo. Mas, se o Fux quisesse realmente ter causado, ele poderia, por exemplo, ter feito o que ontem o Gilmar Mendes fez no julgamento do Collor, que é isso aqui, ó. Gilmar Mendes pede destaque, suspende julgamento, e quando você pede destaque, o julgamento sai do plenário virtual e é reiniciado no plenário físico. Ou seja, os advogados da Débora teriam a oportunidade de sustentar diretamente, né, e se defender diretamente, coisa que não estava sendo feito para nenhum desses condenados. Só fizeram lá nos primeiros, e aí determinaram, já fizemos isso aqui no primeiro, agora é tudo plenário virtual, que é um absurdo, que é um abuso. A OAB nunca vai falar nada, né, mas é um abuso. É um cerceamento ao direito da ampla defesa, você não poder se defender, seus advogados não poderem te defender presencialmente, cara a cara com o ministro. Você ser jogado em plenário virtual, lá no computadorzinho, o ministro votando no computadorzinho. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Você tá condenando uma pessoa a 14 anos de prisão. Você tá destruindo a vida dela. Você não pode se dar o trabalho de escutá-la? E aí vem falar, o Lula foi perseguido. Nossa, o Lula rolou, foi 87 testemunhas lá e o Moro teve que escutá-las. Ao vivo, presencialmente. E agora aqui num julgamento que já é absurdo, né? O fato dela ter sido condenada, então eu até vi aqui os advogados falando, a gente vai recorrer, a gente vai atuar. Mas verdade seja dita, pessoal, eles vão recorrer pra quem? Para as mesmas pessoas que já os condenaram. Então se o cara acabou de te dar 14 anos num julgamento de foro ilegítimo, né? A gente tem até pessoas como Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, falando, olha, tinha que ter sido julgado na primeira instância. Ela tinha que ter sido julgada no foro próprio, porque ela é uma pessoa comum, vocês julgaram ela direto no STF. O STF, esse julgamento tinha que ter chegado no STF daqui a 10 anos, se chegasse, como a gente vê com tantos casos de corrupção aí, são crimes muito mais graves, né? Às vezes o STF anulando a investigação por prescrição, ou seja, ficou tanto tempo sem fazer nada que teve que ser anulado. Agora, já sendo julgado direto no STF por uma pessoa como Moraes na relatoria, pessoa que odeia a direita, odeia o Bolsonaro, por outros que odeiam o Bolsonaro e dão declarações quase todos os dias falando a respeito disso, né? É o Moraes que trata a direita no Brasil como um ramo do fascismo, do nazismo. Pelo amor de Deus, gente. Que chance que essa mulher tem? Vamos recorrer.
É o que o advogado tem que fazer, mas o recurso aqui não vai ter muito efeito, né? Então, assim, eu posso dizer que eu esperava mais do Fux? Não. Talvez eu esperava um pouco mais que a gente tivesse uma esperança, algo mais concreto, mas a verdade é que o Fux não fez muita coisa. O Fux não atuou da forma como ele poderia atuar. Ele basicamente está dizendo, olha, eu tô vendo que tá acontecendo absurdo, tô vendo que tá acontecendo injustiça, mas não vou me envolver com isso aí, mas também não vou fazer muita questão de impedir que aconteça, né? Ele tinha outras ferramentas, como por exemplo o pedido de destaque, né? Ou se posicionar até de forma mais acalorada, ou talvez até inocentar ela completamente. Mas infelizmente isso aconteceu, essa votação aconteceu desse jeito, e mostra que, a menos que esses ministros, como diz o Moraes, né, sejam influenciados, né, de uma forma mais enérgica, seja pela vontade da população, seja por manifestação da população, seja por sanções externas, as injustiças irão continuar. As injustiças irão continuar. Vê um cara como o Zanin, que falou tanto em prerrogativa, que falou tanto em perseguição, quando o Lula teve muito mais direito a recurso do que a Débora. O Lula teve direito a um tratamento muito melhor, muito mais benevolente da justiça do que a Débora, infinitamente. E aí o Zanin lá condenando ela a mais de uma década de prisão. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem que continuar lutando, pessoal. Não tem muito o que fazer. Continuar lutando. Não desanimem com isso aqui. O Fux fez o que ele deveria fazer para ficar em paz com a sua consciência, mais ou menos, e talvez melhorar a sua reputação. Mas não foi nenhum herói, não confrontou Moraes, não bateu de frente com o Supremo. Simplesmente falou, eu não concordo, mas também não vou impedir vocês de fazer. E nem vou atuar para impedir, e nem vou atuar para criar dificuldades para vocês. A verdade é essa. E a gente não vai desistir. A gente vai continuar lutando por essas pessoas. Não vai ficar ninguém para trás. A anistia é o único caminho e nós temos que dedicar nossas vidas a isso. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.